Algo eterno está se movendo por trás das suas preocupações. E hoje, sem barulho, Deus vai te mostrar onde a ansiedade perde o direito de ficar. Eu quero que você faça uma coisa bem simples agora, antes de qualquer palavra continuar entrando na sua mente. Escreva nos comentários uma frase curta como um selo. Escreva assim, do seu jeito, eu entrego. Só isso. Porque quando você escreve, você não está apenas interagindo. Você está escolhendo uma direção. E enquanto você escuta, pode perceber uma coisa. Muitas preocupações nem são sobre o que está acontecendo, são sobre o que a mente imagina que pode acontecer. E é exatamente aí que Deus começa a curar. Hoje você vai aprender, na prática, como obedecer àquela palavra que parece impossível de viver. Não se preocupe com nada. Não como quem força calma, mas como quem aprende a descansar em Deus por dentro. Mesmo que a vida ainda esteja se ajeitando por fora. Fica comigo. Existe uma chave simples, e ela muda o jeito como você atravessa a noite e o dia, e até as notícias que você recebe. E quando você entender essa chave, você vai começar a perceber que a paz não é ausência de problemas, é presença de Deus. Agora, deixa a sua mente desacelerar um pouco. Respira devagar, sem pressa, como quem volta para casa, porque tem uma verdade que você precisa ouvir com o coração, não só com a cabeça. A preocupação é uma tentativa de controlar o que você não consegue carregar. E tem coisas que você nunca foi chamado para carregar. A Bíblia não te convida a fingir que está tudo bem. Ela te convida a lançar o peso onde ele pertence. E o peso pertence a Deus. Tem gente que acha que confiar em Deus é algo abstrato, distante. Mas não é. Confiar em Deus é um movimento interno. É uma decisão silenciosa. É dizer, por dentro, eu não vou me destruir tentando prever o que só Deus pode sustentar. E quando você começa a viver assim, as mesmas circunstâncias que antes te esmagavam começam a perder o domínio sobre você, porque a ansiedade se alimenta da ilusão de que tudo depende de você. E a fé te lembra que Deus não dorme. Agora eu quero te conduzir por uma cena bem real. Pensa comigo, quantas vezes você já acordou com a mente acelerada? Antes mesmo de abrir os olhos, você nem levantou da cama, mas já levantou 10 problemas, 20 cenários, 1000 possibilidades. A mente corre na frente do dia, e o coração vai atrás, cansado. E o corpo sente, e aí você tenta respirar, tenta se distrair, tenta se ocupar, mas por dentro tem um nó. Esse nó tem uma linguagem, e geralmente ele diz assim, e se der errado? E se eu não conseguir? E se eu perder? E se eu for decepcionado? Percebe? A preocupação raramente fala sobre o agora. Ela fala sobre um futuro que você ainda nem tocou. E é por isso que ela é tão exaustiva. Porque ela te faz viver 2 dias ao mesmo tempo. O dia que existe e o dia que não existe, mas a mente inventou. E Deus quer te devolver para o lugar onde a paz mora. O lugar onde a graça opera. O agora. Existe uma frase que, quando você entende, muda tudo. Deus te dá graça para o hoje, não para o amanhã imaginário, não para o cenário inventado, não para o medo projetado, para o hoje. E quando você tenta viver amanhã hoje, você se esgota. Agora ouve isso com carinho e firmeza. Você não precisa prever para se proteger. Você precisa confiar para descansar. A preocupação promete segurança, mas entrega tensão. A confiança parece simples, mas entrega descanso. E é por isso que a palavra diz, em Filipenses, não andem ansiosos por coisa alguma. E logo em seguida ela não diz, sejam fortes. Ela não diz, controlem a mente. Ela aponta um caminho. Em tudo, apresentem a Deus os seus pedidos, com oração e súplicas, e com ações de graças. E então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente. Percebe? Não é um conselho emocional, é um caminho espiritual. A preocupação te coloca num ciclo, a oração te tira do ciclo. A preocupação te prende no controle, a oração te devolve para o cuidado.
A preocupação faz o coração vigiar o que não pode impedir. A oração faz o coração descansar no que Deus já vê. Agora, vamos tornar isso prático, de um jeito simples, bem narrável, bem vivo. Eu vou te guiar em poucos segundos. Respira. E enquanto você respira, identifica uma preocupação que tem te acompanhado. Uma só. Não precisa falar qual, só reconhece por dentro. Agora, faz uma coisa que parece pequena, mas é poderosa. Dá um nome para essa preocupação. Pode ser meu futuro, minha família, minha saúde, meu trabalho, minhas finanças, minha decisão, meu relacionamento. Escolhe uma palavra. Agora, em silêncio ou em voz baixa, diz assim: Deus, eu entrego isso nas tuas mãos. Não fala correndo. Fala como quem solta. Deus, eu entrego isso nas tuas mãos. E agora, completa com uma frase de gratidão, mesmo antes de ver. Obrigado porque o Senhor está comigo. Isso é fé prática. É gratidão que não depende de resultado imediato. É gratidão que depende de presença. E quando você faz isso, algo muda. Talvez por fora ainda esteja igual, mas por dentro, o peso começa a sair do centro do peito, porque você tirou o problema do trono e colocou Deus no lugar. Agora deixa eu te dizer uma coisa que poucas pessoas percebem. Muita gente acha que se preocupar é um sinal de responsabilidade, mas na raiz, muitas vezes, é um sinal de medo. E Deus não te chamou para viver sob o governo do medo. Ele te chamou para viver sob o governo da paz. A paz não é passividade. A paz é alinhamento. Quando a paz entra, você pensa melhor, você decide melhor, você reage melhor, você dorme melhor, você ouve Deus melhor. A ansiedade embaralha tudo. A paz organiza tudo. E a paz de Deus não é frágil. Ela guarda. A palavra diz que ela guarda o coração e a mente. Guarda, como um sentinela espiritual, como uma muralha invisível, como uma presença que fica. E é por isso que daqui a pouco eu vou te mostrar uma forma simples de responder quando a ansiedade tenta voltar. Sem brigar com ela, sem entrar em guerra interna, apenas voltando para o lugar certo. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta que pode abrir algo aí dentro. Quando foi que você começou a acreditar que precisava resolver tudo sozinho? Pensa com sinceridade. Porque tem gente que não confia em Deus não por falta de fé, mas porque se acostumou a sobreviver, se acostumou a carregar, se acostumou a se preparar para a queda, se acostumou a antecipar a dor para não se surpreender. E isso cansa. Mas Deus não te trouxe até aqui para continuar cansando assim. Ele te trouxe para te ensinar a descansar sem abandonar a responsabilidade. Porque descansar não é cruzar os braços. Descansar é entregar o que é de Deus e fazer o que é seu, sem pânico. É agir sem tremor. É caminhar sem aquela urgência que machuca por dentro. Agora, se isso está falando com você de verdade, eu quero te convidar a fazer um segundo engajamento bem simples, bem íntimo. Escreve nos comentários apenas uma palavra: confio. Não para mim, para você mesmo, como quem marca o chão com fé. Confio. E enquanto você escreve, deixa essa palavra descer para o coração. Porque existe um lugar dentro de você que sabe. Sabe que Deus já te livrou antes. Sabe que Deus já abriu portas antes. Sabe que Deus já sustentou você antes. O que a preocupação faz é apagar essa memória. Mas hoje essa memória volta. Agora eu vou te conduzir para uma verdade que muda a forma de viver o título deste vídeo. Não se preocupe com nada não significa que você nunca vai sentir inquietação. Significa que você não vai fazer da inquietação a sua casa. Você pode sentir, perceber, reconhecer, mas você não vai morar nisso. Você vai voltar para Deus, voltar para a palavra, voltar para o agora. E aqui está a primeira chave. A preocupação começa como pensamento, mas ela vira prisão quando você conversa com ela. Você alimenta, você responde, você continua. E quanto mais você continua, mais ela cresce. Então, em vez de conversar com a preocupação, você conversa com Deus. É isso. Simples, direto, espiritual.
Agora eu quero que você guarde uma frase para o seu dia como uma espada suave. Quando a mente vier com um e se, você responde assim: mesmo se. Deus continua sendo Deus. Mesmo se. Deus continua comigo. Mesmo se. Deus não perde o controle. Mesmo se eu não estou sozinho. Percebe? Você não está negando o que sente. Você está reposicionando quem governa. E agora, deixa eu te dar um decreto curto para você repetir comigo. Repita com calma. Eu escolho a paz de Deus. Repete mais uma vez com fé. Eu escolho a paz de Deus. Agora mais uma vez. Eu escolho a paz de Deus. E sente. Não precisa forçar emoção. Só sente o alinhamento, porque a paz de Deus não é barulho. Ela é silêncio por dentro. E a partir daqui, a gente vai avançar para um ponto muito importante. Tem preocupações que não vêm só do futuro. Elas vêm de uma necessidade de controle. E quando você aprende a confiar no tempo de Deus, algo poderoso acontece. Você para de sofrer 2 vezes. Você começa a viver com sabedoria, sem tortura. Fique comigo, eu vou te mostrar como transformar a oração em um lugar de troca real, onde você não sai igual entrou, e como a gratidão, mesmo pequena, vira a chave da mente acelerada. Você não está aqui por acaso. E o que Deus vai ajustar agora é exatamente o ponto onde a sua mente mais tenta controlar. Tem um detalhe que muda tudo. A preocupação não é só medo do futuro. Muitas vezes é uma tentativa de impedir a dor, como se, pensando em tudo, você pudesse evitar tudo. Mas a alma não foi criada para viver vigiando o amanhã. A alma foi criada para descansar no Deus que já está lá. E é aqui que a palavra começa a ficar viva, prática, real. Porque quando Filipenses diz, não se preocupe com nada, logo em seguida ela mostra o caminho que substitui a preocupação. Não é vazio, não é auto-engano, é troca. Você entrega, e Deus guarda. Você apresenta, e a paz invade. Você solta, e o coração volta a respirar. Agora eu quero te levar para dentro dessa troca de um jeito simples, como quem abre uma porta e entra. Percebe uma coisa com honestidade. Quando você se preocupa, você está orando. Só que para o medo, você repete cenários, você imagina perdas, você revisa problemas, você cria diálogos, você tenta prever. Isso é repetição, isso é foco, isso é entrega de atenção. A diferença é que você está entregando para a ansiedade, e Deus hoje está te chamando para devolver essa energia para o lugar certo. Porque oração de verdade não é falar bonito, é falar com sinceridade e sair diferente do jeito que entrou. Então faz assim agora. Escolhe novamente aquela preocupação que veio à sua mente no bloco anterior, aquela mesma, e presta atenção no corpo. Onde isso pesa? No peito? Na garganta? No estômago? Na nuca? Só reconhece, sem brigar, sem se culpar. Agora, eu vou te conduzir em 3 frases. Bem simples. Diz em silêncio ou em voz baixa: Deus, aqui está o que eu não consigo carregar. Agora, eu te entrego isso do jeito que está. E agora, eu recebo a tua paz. Faz essas 3 frases mais uma vez, devagar. Deus, aqui está o que eu não consigo carregar. Eu te entrego isso do jeito que está. Eu recebo a tua paz. Você percebe o que aconteceu? Você saiu da conversa com a preocupação e entrou na presença de Deus. E isso é uma mudança de governo. Agora vem um ponto muito importante. E é aqui que muita gente trava. Muita gente até entrega, mas pega de volta, entrega, e depois volta para o mesmo ciclo. E por que isso acontece? Porque a mente quer provas antes de descansar. Mas Deus não te dá paz como prêmio por ter certeza. Deus te dá paz como presente para você atravessar o processo. A paz não é o final da história. A paz é o chão para você caminhar. E aqui entra a gratidão. A gratidão não é negar o problema. A gratidão é afirmar uma presença maior que o problema. É como acender uma luz numa casa escura. A casa pode ainda ser a mesma, mas a escuridão perde espaço.
E é por isso que o texto bíblico junta pedido e ações de graças, porque a gratidão muda o lugar do coração. Agora, eu quero te dar uma prática simples, para você usar ainda hoje. Quando a preocupação vier, você não vai tentar expulsar à força. Você vai fazer uma troca em 3 passos. Primeiro passo, reconhecer. Sem drama, sem vergonha. A preocupação chegou. Segundo passo, apresentar. Você pega essa preocupação e coloca diante de Deus. Senhor, está aqui. Terceiro passo, agradecer por algo pequeno e real. Obrigado porque eu estou respirando. Obrigado porque eu não estou sozinho. Obrigado porque o Senhor me sustenta. Você consegue ver como isso muda a atmosfera interna? A ansiedade quer que você acredite que tudo depende de você. A gratidão te lembra que Deus está ativo, mesmo no silêncio. E agora deixa eu te contar algo que prende a atenção, porque é muito real. Existem preocupações que parecem espirituais, mas na verdade são um cansaço acumulado. Você não está fraco na fé, você está sobrecarregado, e Deus não te acusa por isso. Ele te convida para descanso. Jesus disse que os cansados e sobrecarregados podem se aproximar, e Ele dá descanso. E descanso aqui não é fugir da vida, é tirar o peso do lugar errado. Você pode estar vivendo com a sensação de que, se você relaxar, algo ruim vai acontecer, como se a sua tensão fosse uma proteção. Mas tensão não protege. Tensão só adoece por dentro. Quem protege é Deus. E é por isso que daqui a pouco eu vou te mostrar uma forma de confiar no tempo de Deus quando a mente quer correr, apressar, resolver, garantir. Mas antes, tem um ajuste fino que pode te libertar muito rápido. O que você chama de preocupação pode ser um hábito mental. Você aprendeu a viver antecipando, e hábitos não se quebram com culpa. Hábitos se substituem com prática. Então, quando o pensamento vier, você vai treinar essa resposta. Esse pensamento não vai me governar. Diz isso por dentro, do seu jeito. Esse pensamento não vai me governar. E em seguida, troca o foco por uma frase da palavra. Uma frase curta, fácil de narrar e de memorizar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou, Deus é o meu refúgio e fortaleza. Ou ainda, a paz de Deus guarda meu coração e minha mente. Escolhe uma dessas agora. Só uma. E quando a mente tentar voltar para o mesmo lugar, você volta para essa frase. Sem violência, sem luta, com firmeza mansa. Agora, se isso está te ajudando de verdade, eu quero um engajamento bem discreto, mas espiritual. Escreve nos comentários qual frase você escolheu. Só a frase. Isso cria um compromisso silencioso e ainda ajuda outras pessoas que estão lendo e precisando de direção. Agora, respira, porque a próxima parte é uma das mais libertadoras. Existe um ponto onde a ansiedade perde força de vez, quando você entende o tempo de Deus. Quando você entende que atrasos nem sempre são atraso. Às vezes são proteção, às vezes são preparo, às vezes são livramento. E quando isso entra no coração, você para de se punir por não ter controle. Você passa a caminhar com confiança. Tem um lugar onde a preocupação perde força sem você precisar vencer ela. Quando você entende que o tempo de Deus não é atraso, é cuidado. Porque a mente chama de demora, mas Deus muitas vezes chama de proteção. E eu sei, quando você está esperando, parece que o céu ficou quieto, parece que nada se move, parece que você está sozinho no meio do caminho. Mas existe uma verdade que sustenta a alma. Deus não trabalha com pressa. Deus trabalha com propósito. E o propósito é mais seguro do que a velocidade. Agora, presta atenção nisso, porque aqui a chave fica ainda mais prática. A ansiedade nasce quando você tenta colher hoje aquilo que só amadurece no tempo certo. E aí você força, você acelera, você tenta resolver com a mente o que Deus está alinhando com a providência. E o coração fica cansado, porque o coração não foi feito para apressar promessas. O coração foi feito para confiar. Existe uma frase que parece pequena, mas quando entra no peito, muda o dia. Eu posso esperar sem me destruir. Repete comigo, com calma. Eu posso esperar sem me destruir. De novo.
Eu posso esperar sem me destruir. E agora a raiz, porque Deus está comigo no processo. Agora eu quero te levar para uma imagem que segura muito a mente, porque ela é simples. Pensa numa porta, uma porta que você quer ver abrir. Você pode empurrar essa porta com ansiedade o dia inteiro, ou você pode perceber que Deus tem a chave. E quando Ele gira a chave, a porta abre sem violência. Tem coisas que você está tentando abrir com força, e Deus está te dizendo hoje: solta o peso. Eu abro na hora certa. E aqui entra uma das partes mais libertadoras do não se preocupe com nada. Porque tem um tipo de preocupação que não é sobre problema, é sobre controle. É a necessidade de garantir que tudo aconteça do seu jeito, no seu tempo, do seu modo. E essa necessidade por dentro vira um cativeiro, porque você começa a viver em função de manter tudo sob controle. E Deus te chama para viver em função de estar sob cuidado. Cuidado não é abandono. Cuidado é governo. Agora eu quero te fazer uma pergunta bem direta, para você responder por dentro. O que você está tentando controlar, que só Deus pode conduzir? Não precisa se explicar, só reconhece. E quando você reconhece, você já enfraquece a prisão. Porque a ansiedade gosta de ficar escondida, misturada com responsabilidade. Mas hoje ela perde o disfarce. Agora faz assim, bem simples. Diz em silêncio: Deus, eu solto o controle. E completa: eu escolho confiar. Diz de novo como quem assina: Deus, eu solto o controle, eu escolho confiar. Percebe a diferença? Controle aperta, confiança abre. Controle suga energia, confiança devolve fôlego. E agora eu quero te mostrar como confiar no tempo de Deus sem ficar passivo, sem ficar esperando de braços cruzados. Porque confiar não é parar de agir. Confiar é agir com paz. E existe um jeito de fazer isso. Em vez de você perguntar o tempo todo quando vai acontecer, você pergunta: o que Deus quer que eu faça hoje? Só hoje. Porque tem gente sofrendo com uma semana que nem chegou, um mês que nem chegou, um ano que nem chegou. E Deus está dizendo: filho, filha, eu te dei graça para hoje. E quando você vive o hoje com Deus, o amanhã se organiza. O amanhã não é um inimigo. O amanhã é um lugar onde Deus já está. Agora, segura essa frase, porque ela te dá chão. Eu faço o que é meu. E Deus faz o que é dele. Repete comigo: eu faço o que é meu e Deus faz o que é dele. De novo com firmeza mansa: eu faço o que é meu e Deus faz o que é dele. Isso tira você do excesso. Isso tira você do desespero. Isso coloca você no lugar certo. Agora, eu vou te dar um exercício curto para quando a mente começar a correr. Quando você perceber que está tentando controlar o tempo, faz 3 perguntas. Primeira: isso está nas minhas mãos? Se não está, você entrega. Segunda: qual é o próximo passo simples que eu posso dar hoje? 1 passo, não 10. Terceira: o que eu posso agradecer agora, mesmo pequeno? Porque gratidão ancora o coração no presente, e o presente é onde Deus fala. E agora eu vou tocar num ponto que prende a atenção, porque todo mundo já viveu isso. Tem gente que está preocupada porque acha que Deus está demorando. Mas às vezes Deus já respondeu. Só que a resposta veio como processo. Você pediu força, e Deus começou a te amadurecer. Você pediu direção, e Deus começou a fechar caminhos errados. Você pediu provisão, e Deus começou a te ensinar administração e paz. Você pediu paz, e Deus começou a te ensinar confiança. Percebe? Às vezes a resposta não vem como um evento, vem como transformação. E aqui, se isso está batendo aí dentro, eu quero um engajamento bem suave, sem repetição vazia. Escreve nos comentários uma frase curta. Eu confio no tempo de Deus. Não precisa escrever mais nada, só isso. Porque quando você escreve, você sela. E quando você sela, a mente entende. Eu decidi. Agora, vem uma parte muito preciosa. Tem um jeito de descansar por dentro, mesmo quando a vida ainda está em aberto. E esse descanso não depende de ter tudo resolvido.
depende de saber onde você está abrigado. Fica comigo, eu vou te conduzir para esse lugar de abrigo onde o coração para de se defender o tempo todo e começa a repousar em Deus, mesmo em meio ao movimento. Existe um lugar onde a preocupação não consegue respirar. O lugar do abrigo. Não é um lugar fora de você. É um lugar dentro de você, onde a presença de Deus faz silêncio na alma. Porque tem gente que até crê, mas vive como se estivesse desprotegido. E aí, o coração se defende o tempo todo. Se defende de notícias, se defende de possibilidades, se defende de conversas, se defende de memórias. E essa defesa constante vira cansaço. Mas Deus não te chamou para viver em alerta permanente. Ele te chamou para viver em descanso. A Bíblia chama Deus de refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Isso significa que, mesmo quando o mundo balança, existe um lugar firme. E esse lugar é Deus. Agora, eu quero que você imagine uma cena simples. Você está do lado de fora, numa chuva forte. Você tenta se proteger com as mãos. Você corre. Você se encolhe. Mas, de repente, você encontra um abrigo. Você entra. A chuva ainda existe lá fora, mas ela não cai mais sobre você. A preocupação é como essa chuva. Ela pode existir, mas não precisa cair sobre o seu coração o tempo todo. E é aqui que acontece uma virada. Muita gente tenta vencer a ansiedade com força, mas Deus te ensina a vencer com permanência. Permanecer no abrigo, permanecer na palavra, permanecer no agora com Deus. E existe um jeito bem prático de entrar nesse abrigo em qualquer momento do dia. Quando você perceber que a mente começou a correr, quando o corpo começou a apertar, quando o peito começou a pesar, você faz um movimento interno. Você diz: Senhor, eu estou em Ti. Diz isso em silêncio agora. Senhor, eu estou em Ti. De novo. Senhor, eu estou em Ti. Essa frase é simples, mas ela reposiciona você. Porque, no fundo, a ansiedade é uma sensação de estar sozinho. E a presença de Deus quebra essa sensação. Agora, deixa eu te mostrar o que acontece. Quando você diz, Senhor, eu estou em Ti, você está lembrando a sua alma de onde ela pertence. E aí, pouco a pouco, o coração para de procurar segurança em tudo e começa a repousar em Deus. Isso não te faz irresponsável, isso te faz estável. E estabilidade é algo que o inimigo das almas tenta roubar através da inquietação. Mas hoje não. Hoje você volta para o abrigo. Agora, tem uma frase do Salmo que carrega esse peso de abrigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Percebe o verbo? Habita. Não é visita. Não é entra de vez em quando. Habita. É um estilo de vida. E o que muda tudo é isso. Você pode aprender a habitar, mesmo tendo um dia cheio, mesmo tendo problemas, mesmo tendo responsabilidades. Habitar é voltar, de novo e de novo, para o centro. Agora eu quero te conduzir em um exercício rápido, bem narrável, bem simples, para você sentir isso. Respira devagar. E enquanto você respira, diz assim: Deus, eu escolho habitar em Ti. Agora eu me escondo na Tua paz. Agora, a Tua presença guarda minha mente. Faz mais uma vez, com calma. Deus, eu escolho habitar em Ti. Eu me escondo na Tua paz. A Tua presença guarda minha mente. Percebe? Você não está pedindo para Deus fazer algo longe. Você está voltando para algo perto. Deus não está distante. A mente é que se distancia quando se perde em preocupação. E aqui vai uma chave que prende muito a atenção, porque ela é prática demais. Se a preocupação é uma visita que bate na porta, você não precisa oferecer uma cadeira. Você não precisa servir um café. Você pode reconhecer e voltar para o abrigo. E como você faz isso? Com uma pergunta simples. Quando o pensamento vier, você pergunta: isso é oração ou é ansiedade? Se for ansiedade, você transforma em oração. Você pega a frase que veio como medo e entrega como pedido. Exemplo: e se eu não conseguir? Vira: Deus me dá sabedoria e força para o passo de hoje. E se faltar? Vira:
Deus provê o que eu preciso e me guia com paz. E se eu perder? Vira, Deus, guarda meu coração e me sustenta no que vier. Isso é maturidade espiritual. É você escolher a linguagem do céu, em vez da linguagem do medo. Agora, se isso está fazendo sentido e trazendo paz, eu quero um engajamento curto só para selar esse abrigo no coração. Escreve nos comentários: Deus é meu refúgio. Só isso. E enquanto você escreve, deixa a frase descer: Deus é meu refúgio. Agora, eu vou tocar num ponto muito importante. Tem gente que até entra no abrigo, mas sai dele quando a primeira coisa dá errado. Quando alguém fala algo. Quando uma resposta demora. Quando uma porta fecha. E aí a mente diz: tá vendo? Não adianta confiar. Mas isso é a mente tentando te puxar para fora do esconderijo. E é aqui que você aprende a permanecer. Permanecer não é sentir paz o tempo todo. Permanecer é voltar, mesmo quando a paz parece ter ido embora. Porque a paz não foi embora. Você só se distraiu do abrigo. E Deus não se ofende com a sua volta. Deus se alegra com a sua volta. Agora, deixa eu te conduzir para uma prática que mantém você dentro do abrigo durante o dia. Uma frase âncora. Uma frase que você repete várias vezes, sem pressa, como quem ajusta o coração. Escolhe uma destas. Deus está comigo. Eu estou seguro em Deus. A paz de Deus me guarda. Escolhe uma. E quando a mente começar a correr, você volta para a frase. Isso mantém você dentro. Agora eu vou te mostrar como lidar com os momentos em que a ansiedade volta forte, especialmente à noite, quando o silêncio amplifica tudo. Mesmo quando você aprende a habitar no abrigo, às vezes a ansiedade volta como uma onda. E quase sempre ela tenta voltar no mesmo horário, quando a casa silencia, quando o corpo deita, quando a mente, sem distrações, começa a procurar problemas para resolver. E é aí que muita gente perde a paz. Não porque a fé acabou, mas porque o pensamento ganhou volume. Então guarda isso. A noite não é sua inimiga. Ela só revela aquilo que você não entregou por completo. E hoje, você vai aprender a atravessar esse momento sem guerra interna. Quando você deitar e perceber a mente acelerando, faz um movimento simples, quase como fechar uma porta. Diz em silêncio: agora eu descanso. Deus vigia. Repete devagar: agora eu descanso. Deus vigia. Isso não é frase bonita, é posicionamento. Porque existe uma verdade antiga e viva. Você não precisa ficar acordado por dentro para Deus trabalhar. Agora, eu vou te conduzir em uma sequência curta para esse momento. Respira devagar e diz: Senhor, eu te entrego o que minha mente insiste em segurar. Agora, eu não vou prever, eu vou confiar. Agora, tua paz guarda meu coração e minha mente. Se você quiser, repete essa sequência sempre que o pensamento voltar, sem pressa, como quem volta para o abrigo. E tem mais uma chave muito simples. Quando a ansiedade vier com imagens do futuro, você não discute com ela. Você volta para o presente. Diz assim: o que eu tenho agora é este instante. E neste instante, Deus está comigo. Só isso já tira o veneno do pensamento. E se a mente insistir, escolhe um único pedido bem curto e entrega: Deus, me dá paz. E depois, agradece por uma coisa pequena. Obrigado porque eu estou nas tuas mãos. Isso acalma a mente porque dá a ela um destino. Em vez de rodar, ela se entrega. Agora, se isso te trouxe alívio, escreve nos comentários uma frase bem curta, como quem fecha a noite com Deus. Deus vigia por mim. Só isso. Hoje você não recebeu apenas palavras. Você recebeu um caminho. Quando a preocupação vier, você não vai mais morar nela. Você vai transformar em oração. Você vai agradecer. Você vai voltar para o abrigo. Você vai descansar no tempo de Deus. E você vai lembrar, com firmeza mansa: Deus vigia. Agora eu quero selar isso com um decreto final. Diga em silêncio ou em voz baixa, no seu ritmo: eu não me preocupo com nada, porque Deus cuida de tudo o que me diz respeito. Eu confio no tempo de Deus. Eu habito no abrigo do Altíssimo. A paz de Deus guarda meu coração e minha mente.
Eu descanso. Deus vigia. E fica alguns segundos em silêncio por dentro, como quem entrega de verdade, como quem solta o peso. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo e se inscreva para caminhar mais vezes nessa direção. E nos comentários, escreve novamente o seu selo de hoje para ficar marcado. Eu confio.